Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos. Maria Fernanda novamente aqui com vocês. Hoje eu vou mostrar para vocês um pouquinho da minha rotina de estudos no dia a dia, como que eu faço, né? Como eu falei para vocês, geralmente eu acordo pela manhã por volta de umas 5 às 5h30. Eu não faço nada, eu simplesmente sento e começo a estudar. Hoje, excepcionalmente, eu tomei banho e, enfim, fiz a minha higiene bucal, só porque eu precisava gravar para vocês, né? Então, é, muita gente me pedindo a minha rotina de estudos, como que eu faço. E aí eu me organizei, né, gente? Porque eu também não sou obrigada a estar com o cabelo em pé na internet, né? Então, como vocês viram aí, eu sentei e já dei uma olhadinha no meu caderno de revisões para ver o que eu tinha para revisar para hoje. Então, iniciei os meus estudos revisando meu material do estudo que eu tinha feito no dia anterior, né? E eu sempre faço isso. Eu sento, dou uma olhada no meu caderno, olho também no meu celular, que eu anoto no celular, que eu preciso revisar a disciplina que foi estudada no dia anterior, para depois eu começar o estudo propriamente dito dos assuntos novos do dia em questão. Então é sempre assim: primeiro eu reviso o material do dia anterior e depois eu começo o assunto novo. Reviso o material do dia anterior e começo o assunto novo. Eu nunca esqueço de anotar no meu caderninho a revisão que eu fiz no dia anterior, porque esse caderninho ele é muito top. Ele faz com que você fique estimulada para revisar mais e mais e anotar mais e mais. E aí, de uma certa forma, você consegue ver o seu crescimento, né, sua evolução nos estudos. E também consegue ver as disciplinas que você está deixando para trás, entendeu? É tudo de bom esse caderninho. Aí logo em seguida eu começo a responder as questões, como eu falei para vocês, né? Eu faço o estudo reverso. Então, assim que eu termino minha revisão do dia anterior, eu vou para as questões, basicamente responder e marcar os gabaritos das questões e depois estudar as questões, responder as questões, entender o que é que estava errado, o porquê que estava errado, entender o porquê que a outra questão estava certa. Eu faço sempre dessa forma, e dessa forma que tem dado certo para mim. Pela primeira vez na vida, eu tenho sentido uma vontade imensa de estudar. Eu nunca fui de acordar muito cedo pela manhã, na verdade, eu sempre tive horror a levantar cedo. 5 horas da manhã para mim sempre foi algo muito difícil, desde a época que eu era CLT. Precisava levantar muito cedo, até na época que eu comecei a fazer estágio, e entrava nas instituições, né? Eu estagiei na SMTT daqui do meu estado, no Tribunal de Justiça e Ministério Público. E eram horários assim, a partir de 8 horas até as 12, e ainda assim eu sentia muita dificuldade de levantar. Por quê? Porque eu não tinha. eh, não é que eu não gostava de estudar, eu gostava, só que ao mesmo tempo eu era muito sonolenta, sabe? Não tinha aquela vontade, aquela força, aquela coragem, aquela disposição. Já para os estudos, agora, fazendo dessa forma, né, com essa metodologia de estudos, né, que é a engenharia reversa, eu todos os dias eu acordo com muita disposição, né, exceto final de semana, eu tento evitar estudar final de semana, geralmente eu só reviso mesmo para não perder a sequência, né, de revisões, né, e para não acumular também material para segunda-feira. Então, basicamente, final de semana eu reviso as minhas matérias que foram estudadas. Por exemplo, na sexta-feira eu reviso no sábado e no domingo eu não estudo. Ah, Fernanda, não estuda, tem que estudar todos os dias. Não, gente, eu acho que isso é de cada um, como eu falei.
A gente tem que se conhecer, olha, Sócrates aí, ó, conhece a ti mesmo, né? Conheça-te a ti mesmo. É importante você saber até onde você consegue ir, os seus limites, o que te faz feliz, né? Não é só viver, como Sócrates diz, né? É viver e viver bem. Então você precisa saber até onde dá para você. Eu fico doida da cabeça se eu fico estudando assim, sem parar, de domingo a domingo, sem descanso, sem sair do foco, sem, sabe, ver outras coisas. Não, não rola para mim. Então eu prefiro fazer dessa forma. Eu estudo até o sábado, no domingo dou uma pausa, sendo que no sábado eu só faço as revisões, eu não vejo matéria nova, e aí eu retorno na segunda-feira. Ok, respondi minhas questões todas do dia, né? Eu geralmente imprimo assim umas 15 questões para poder responder. Só que nem sempre eu respondo as 15 questões certinha no dia, porque às vezes você gasta muito tempo respondendo e comentando e fazendo resumo das questões. E como eu gosto de ir para as videoaulas depois que eu termino as questões e respondo, eu sempre gosto de ir para as videoaulas, né, para dar uma estudada na teoria. Então en- então eu acabo que nem sempre eu respondo às 15, porque às vezes não dá tempo, porque senão eu não vou conseguir avançar no estudo, na videoaula, e eu acabo fazendo dessa forma. Às vezes eu respondo 5 questões só e comento as 5, né? Faço o resumo das 5, às vezes eu respondo 10, depende. Né? Se forem questões assim longas, que precisa de muita explicação, aí eu vou responder menos. Se forem questões mais simples, né, com muito mais objetividade, aí eu respondo mais questões para depois eu conseguir ir para a videoaula. Mas eu sempre faço dessa forma. Primeiro eu faço as revisões, depois eu vou para as questões, né, sempre de assunto novo, né, que eu vou estudar no dia, e por fim eu vou para as videoaulas ou para a lei seca. A lei seca, eu acho que eu estou começando a deixar a desejar, porque como eu estou nesse tripé, revisão, questões e videoaulas, e o meu tempo é muito curto, né? Como eu falei para vocês, geralmente eu estudo de 5h30 até ali às 8h30, ou até mesmo até 7h30 da manhã, ou seja, de 2 a 3 horas por dia. eh, a gente acha que é muito, né? E de fato é mesmo muito. Mas quando você está ali empolgada estudando, a hora voa. Então, agora, essa próxima semana, eu vou fazer da seguinte forma: eu vou um dia ver videoaulas e o outro dia eu vou ver lei seca, porque eu também não posso deixar o estudo da lei seca de lado. É bem verdade que lei seca eu estudo basicamente só improbidade administrativa, né? A lei de acesso à informação que vai sair no meu concurso, é, constitucional, basicamente essas leis de processo também administrativo e licitação, lei seca desses materiais, né? Dessas disciplinas. Os demais é teoria, né? Direito administrativo, eu tenho que ver muita doutrina, né? Eh, a parte de noções de administração pública também, né? Um compilado de coisas. Então, assim, eu preciso da videoaula para esses outros assuntos. Mas tem muita coisa também que dá para ver através de lei seca. Como eu estou achando que eu estou deixando a desejar na lei seca, então eu vou ficar alternando. Um dia eu faço videoaula, no dia seguinte eu vejo lei seca. A lei seca, para mim, ela só entra no meu cérebro quando eu leio em voz alta. Não adianta eu tentar ler lei seca em silêncio, como eu faço o estudo da revisão, como eu faço o estudo das questões e também da videoaula, né? Agora, recentemente, eu comprei esse fone aí, mas eu usava aquele fone de celular mesmo, que vem no celular quando a gente compra. Só que ele queimou um dos fones, né? Que são dois.
ele queimou e eu fiquei ouvindo só de um lado do ouvido, por um bom tempo. E aí eu falei: "Não, vou fazer esse investimento". Aí fui lá na Shopee e pesquisei um fonezinho baratinho, né, mas que via Bluetooth, para não precisar ter esse negócio de fio, né, que fica mais complicado. E aí comprei esse fone, né, R$ 38, salvo engano, baratinho, e tá me servindo bastante, porque ele é top, né, ele você consegue crescer, até aí tudo bem, né, ele tem uma espuma muito boa, e além disso você consegue girar ele para um lado e para o outro, então fica mais fácil para você levar para qualquer lugar, colocar na bolsa, sem ficar com medo de quebrar. Eu achei que é de grande utilidade. Então é dessa forma que eu venho fazendo, venho tentando fazer, né, estudar videoaula um dia e no dia seguinte estudar lei seca. Lembrando, para mim, a leitura da lei seca só funciona se eu ler em voz alta. Se eu ler para mim em silêncio, como eu faço, né, isso já é um treinamento, porque no dia da prova eu não vou poder ler em voz alta, mas no dia da prova são questões, não é a lei seca propriamente dita. Então aí eu acho que tem dado certo dessa forma. E agora uma pequena pausa para fazer um cafezinho, né? Tomar um cafezinho reforçado aí com ovos, pães integrais e também algumas sementes. Como eu falei para vocês, eu acordo sempre e vou estudar. Eu não tomo café, mas uma hora depois de estudo, eu vou preparar um cafezinho para mim, tomo café e já volto para os estudos novamente, para a segunda parte do meu estudo. Agora eu vou ver as videoaulas, né? E a videoaula eu preciso do fone para poder colocar, né? Porque senão meu filho acorda. E também digitar, né? As videoaulas no computador, como eu falei para vocês. Hoje o meu estudo ele é 100% ativo. Essa tem sido a minha melhor forma de estudar, a forma mais estimulante que eu encontrei de estudar. Eu acho que quando o aluno é muito passivo, senta e fica só ouvindo a aula do professor, a explicação do professor, fica uma coisa muito maçante, muito calma demais e só dá sono. Era o que acontecia comigo. Mas agora que eu descobri esse método de estudo, onde você assiste a videoaula e ao mesmo tempo você digita, né, o que é mais importante que você está ouvindo ali, eu descobri uma vontade, uma coisa grandiosa, assim, em relação aos estudos, porque eu saí dessa forma passiva, né, de só ficar recebendo as informações ali parada, e fui para uma forma mais ativa, mais enérgica, né, por assim dizer. E isso revolucionou o meu método de estudo, porque eu passei a sentir vontade de assistir videoaula, passei a sentir vontade de acordar cedo, como eu falei no início do vídeo, para poder estudar, porque eu sou uma pessoa muito imediatista, a minha vida toda eu sempre fui assim, eu acho que talvez seja um defeito, mas enfim, é o que eu sou. Então eu gosto de ver resultados imediatos, não quero esperar para o dia da prova para ver o resultado, eu quero ver hoje eu estudando, meu progresso, minha evolução.
Dessa forma, eu tenho visto o quanto eu estou evoluindo, o quanto eu estou absorvendo os conteúdos e o quão eu estou estimulada para, sabe, adquirir mais informação, mais informação. Então, gente, basicamente é isso. Essa é só uma pequena parte do meu dia, né? Espero que vocês tenham gostado. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo.